Bom, para quem não me conhece, eu sou Thiago Bronzato, sou diretor do Jornal o Globo aqui em Brasília, comentarista da Rádio CBN, às terças e quintas, às 18h45. Mas antes aqui de falar um pouco do nosso curso, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, porque eu estou vendo que vocês estão muito assim, interessados em fazer pergunta, então eu vou devolver a pergunta para vocês. No mundo que hoje a gente acorda e consegue publicar um conteúdo em questão de segundos, ou mesmo perguntar para o ChatGPT e eles nos responder em questão de segundos, por que as pessoas precisam de vocês, jornalistas? Pensa só num leitor hoje. O leitor acorda, abre o celular, aí ele vai ver ali no Instagram dele a última fofoca da Virgínia, vai receber no Zap dele uma mensagem encaminhada com frequência sobre um suposto complô envolvendo o Neymar para ser escalado para a seleção brasileira, para jogar a Copa do Mundo. Ele vai abrir o TikTok dele, vai ter ali teorias sobre Lula, Flávio Bolsonaro. Por que esse leitor precisa do jornalismo? Em que a gente pode ser essencial? Ele quer responder. Vamos passar o microfone? Eu falaria... Você, por favor. Você quer responder sobre a Virgínia ou sobre o Neymar? Nenhum dos dois. Você pode então tá ficar bom. de pé, por favor? Agora eu fiquei nervosa. Meu nome é Rafaela Machado. Tudo bem, Rafaela? Prazer. Tudo bem, prazer. Eu estudo no IESB. Eu falaria, responderia, curadoria. Curadoria, apuração, checagem, mas principalmente curadoria, que eu acho que é o que o ChatGPT não faz. Palmas para Rafaela. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Você está tornando a minha função mais difícil aqui, viu, Rafaela? Boa resposta. Mas tudo parece, quando você abre o celular, tudo parece urgente, né? Tudo parece rápido, tudo parece verdade, tudo parece notícia. Mas será que é notícia mesmo? Será que é urgente mesmo, né? E o que é fato? E o que é versão, né? E o que as pessoas precisam realmente saber? Essas perguntas são antigas, mas elas estão cada vez mais difíceis de serem respondidas. E é aí que entra a essência do jornalismo, né? Porque a gente pode entregar para as pessoas aquilo que às vezes o algoritmo quer esconder. Afinal, quem que vai contar para as pessoas, quem vai revelar para as pessoas aquele contrato da mulher de um ministro do Supremo, milionário, com banqueiro envolvido num escândalo de fraude, como foi revelado pelo Jornal o Globo? Ou quem vai trazer à tona uma conversa de um presidente da República com um empresário pedindo para comprar um silêncio de um deputado? Ou melhor, quem vai ter a audácia de revelar que órgãos de inteligência tinham um programa para monitorar a localização dos brasileiros? Isso o ChatGPT, inteligência artificial e os algoritmos das redes não vai trazer. E é sobre esse tipo de jornalismo que a gente tenta trabalhar no curso O Globo, que completou 100 anos em 2025. O Globo, não o curso. O Globo, né? O Globo, exatamente. E esse curso, ele está aberto, a inscrição, se você não fez a inscrição ainda. Inscrições abertas até vão quando? até domingo, então corra lá, entra ali, dá um Google ali, curso Globo Jornalismo do Futuro, que é o nome do nosso curso. Esse curso ele vai de 3 de agosto a 28 de agosto, ou seja, são 4 semaninhas que ocorrem na nossa sede do Jornal o Globo, fica no Rio de Janeiro, na editora, que é um lugar incrível, vale a pena conhecer. E ao todo serão 20 jornalistas que serão selecionados para fazer esse curso, né? Aceita estudante? Aceita estudante, que está no período de formação, e também recém-formados. Então é um processo amplo, a gente também preza muito pela diversidade. No último curso a gente teve jornalistas de todos os estados, né? E como que funciona esse processo de seleção? São 4 fases. Primeiro você manda um currículo, depois você é chamado para uma entrevista. Os que ficarem, é uma peneira. Vai passando por uma peneira. Então, tem uma seleção prévia ali dos currículos. Depois, as pessoas que passarem por essa fase vão ser chamadas para uma entrevista remota. As pessoas que passarem depois
também tem que submeter uma redação, né, um texto ali jornalístico, e por fim elas acabam sendo chamadas para entrevistas específicas. Então, assim, no ano passado a gente teve ali um cálculo estimado de 1.000 inscritos, né, e foram selecionados 50 por vaga. Tipo isso, 50 por vaga. Então, assim, corrida de espermatozoide. Mais disputada que corrida de espermatozoide. Mas, assim, é realmente um processo muito rigoroso, porque a gente quer, de fato, ali ter os talentos dentro do nosso quadro, né? E aí, quando essas pessoas são aprovadas, elas entram no dia a dia da redação também. Então, além de terem aulas com colunistas como a Malu Gaspar, não sei se todos aqui acompanham o trabalho dela, né? Eu vi que você fez um coraçãozinho para a Malu, vou falar para ela que recebeu o coraçãozinho. Tem a Vera Magalhães também, o Lauro Jardim, Meval Pereira e outros jornalistas da casa que estão lá dando aulas, interagindo, contando as suas histórias, trocando experiências. E esse ano vai ser especial, né? Porque em agosto a gente vai estar ali no auge das eleições e a nossa ideia é que os trainees mesmo, os selecionados, possam integrar o cotidiano da redação, que participem ali das discussões de pautas, né? Esse é um período que tradicionalmente os jornais precisam de mais mão de obra, não é? Sim. Então, em função das eleições, é possível que mais pessoas sejam absorvidas normalmente do que nos outros tempos. Com certeza. O nosso histórico de trainee, o aproveitamento da gente ter uma taxa muito alta ali, né? Eu mesmo tenho trainee aqui em Brasília e eu tenho muito orgulho disso porque os meus trainees, todos que eu tive, foram contratados, né? Hoje eu tenho na minha equipe 3 trainees que foram contratados. Eu estou com agora uma outra trainee que eu vou contratar também. Então, assim, deve abrir uma vaga de trainee não sei quando, mas também é uma outra oportunidade. Então, a gente tem realmente esse histórico de formar talentos, né? De buscar talentos nos mercados, atrair esses talentos e trazê-los para jogar junto com a gente, que é isso que faz diferença. O que é mais importante em termos de postura, de conhecimento, de atributos de um candidato a trainee para ingressar nesse programa de O Globo? Olha, Kátia, assim, eu costumo falar que o que faz diferença mesmo é você ter brilho no olho e sangue na boca. Porque a gente vê hoje uma transformação digital muito grande. E esse curso trata disso. A gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem ferramentas ali, multimídias que a gente trabalha nesse curso, mas eu acho que hoje, especialmente o repórter aqui de Brasília, ele precisa voltar a sentir o cheiro da rua. Precisa saber olhar nos olhos das pessoas, contar uma boa história, fazer entrevistas e ter essa força de vontade de trazer furos de reportagem. Porque é isso que o algoritmo não entrega, é isso que as redes sociais não vão entregar para as pessoas. E é isso que faz o jornalismo ser indispensável. Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, né, eu queria muito trabalhar num grande veículo de imprensa, e aí eu ainda era estagiário, e a Eliane Tranchese, que era dona da Daslu, havia sido presa numa operação da Polícia Federal. E eu fazia estágio numa outra revista que não tinha nada a ver com política, nada a ver com questões criminais. Eu falei, mas por que não tentar? Vamos preservar as fontes. A revista que você trabalhou deve ser pública. E aí, o que eu fiz? Você cobria social, você cobria sociedade. Cobri, entrevistei muitos famosos também. E aí eu falei, por que não tentar uma entrevista com ela, né? E aí eu fui, falei com a advogada, falei, olha, eu quero entrevistar, mas ela está presa, Thiago, como que ela vai dar uma entrevista? Eu escrevo uma carta para ela e ela responde. E aí eu entreguei na mão da advogada a carta com as perguntas. A Eliane Tranchese respondeu uma carta super emocionada, assim, e foi capa de uma revista grande, semanal, e foi um grande furo naquela época e tal. E aquilo abriu portas para mim ao longo da minha carreira. Então, Kátia, respondendo, eu acho que a gente precisa voltar a ter esse brilho no olho, sangue na boca, porque é isso que faz diferença no jornalismo. Perguntas? Primeiramente, bom dia, Thiago. Bom dia, prazer. Eu sou Miguel, da Universidade Católica de Brasília. E você citou o nome do projeto como Jornalismo do Futuro. Eu quero saber de você... Vou fazer agora. Eu quero saber de você como esse projeto do Globo pode impactar para o futuro, não só do jornalismo do Globo, mas do Brasil como um todo. Obrigado. Obrigado, Miguel. A gente sempre está
num processo de transformação intensa. E o Globo, apesar de ter feito 100 anos, é um jornal que não olha só para a sua história, mas também olha para os próximos 100 anos. Como a gente vai sobreviver nesses próximos 100 anos. E de olho nisso, é óbvio que a gente tem muito interesse também em olhar essa transformação digital, né? A gente nasce como um veículo impresso e hoje a gente se torna líder em audiência. Então, esse processo digital foi muito intenso nos últimos anos no Globo. E o Globo tem muito interesse também dessas plataformas, de estar inserido nessas plataformas, de produzir vídeos, de usar as novas tecnologias. A gente fez um projeto bem interessante no ano passado com inteligência artificial, em que a gente analisou todos os discursos do Congresso. Isso talvez manualmente levaria 3, 4, 5 anos, mas por meio da ferramenta de IA, a gente conseguiu acelerar esse processo e entregar um produto bem acabado para o nosso leitor. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente olha também, usando essas ferramentas tecnológicas, mas a gente sabe que o que vai fazer diferença mesmo é entregar um conteúdo diferenciado, um furo de reportagem, uma entrevista exclusiva, um bastidor que ninguém tem. Obrigada. Bom dia, sou Francisco, estudante de jornalismo do IESB. E eu queria perguntar para você se é mais fácil dar um furo de reportagem, é mais importante, na verdade, dar um furo de reportagem ou dar uma notícia séria que vai atingir mais pessoas? Olha, Francisco, acho que é mais difícil responder a sua pergunta, viu? Mas eu acho que não são coisas muito comparáveis, né? Eu acho que o jornalismo ele atende todas as frentes. Eu acho que uma notícia relevante que vai tocar a vida das pessoas e causar transformação social, ela sim, muito considerável no nosso dia a dia. O Globo, por exemplo, fez uma reportagem incrível, assim, por meio de lei de acesso à informação, em que mostrava que as aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, elas estavam paradas em solos ou estavam sendo utilizadas por políticos, ao invés de serem utilizadas para transportar órgãos, né, para as pessoas que necessitavam de transplantes. Isso gerou um impacto social profundo. Teve uma lei alterando ali a regulamentação da FAC. Então, esse foi um caso em que a gente conseguiu dar um furo e também fazer uma notícia de grande proporção e prestar um serviço para a sociedade. Eu acho que são coisas conciliáveis. A próxima pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Ana Isabela, eu sou da Católica. A minha pergunta é: o que você diria para as pessoas que pensam ou pensaram em desistir por conta da IA, do jornalismo, e também por conta do problema de segurança que a gente tem hoje em dia em questão do jornalista? Olha, eu posso te dizer uma coisa. Pelo menos para mim, desistir nunca foi uma opção. Eu sou órfão de pais, fui criado pela minha avó, que trabalhava numa lavanderia de hospital, que estudou até a 4ª série. Sempre estudei escola pública. E uma vez eu fui para São Paulo para assistir uma palestra na Casper Libero, que era onde eu queria estudar, mas também não tinha condições. Saindo, peguei um panfleto de um cursinho específico para passar na Casper Libero, larguei tudo, fui morar com uma amiga da minha família em Barueri, que era longe de São Paulo, pegava trem lotado, 3, 4 trens para chegar no lugar. Estudei muito, muito mesmo, consegui passar na Casper Libero, ganhei uma bolsa e falei, agora eu preciso trabalhar. E aí, desde o 3º mês da faculdade, comecei a trabalhar, fazer estágio, trabalhei no Estadão, trabalhei na Folha. E como que eu trabalhava? Eu ligava nas redações e oferecia ideias de pautas. E aí os editores se sensibilizavam com isso, me indicavam para outros trabalhos, e assim eu fui galgando posições na minha carreira. Então eu acho que contra essa força de vontade não tem IA, não tem algoritmo, não tem nada que pode impedir quem tem esse brilho no olho.